Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Conecta Economia, seu programa semanal agora em 2021. É isso aí. É nóis. Na mesa, Vamos que vamos. Matheus Santos. Fala Will, fala Douglas, fala aí quem tá acompanhando a gente aí. Feliz ano novo aí, 2021, vindo aí com vento e popa, e esse ano, se Deus quiser, vai ser um ano muito melhor, muito melhor. É isso aí. Não, vai sim, cara. Esse ano aí tá. Vacina tá chegando. Vacina tá chegando. Já chegou, né? Nós estamos gravando agora dia 23 de janeiro. Vacina já tá aí. É aquela coisa, né? Brasil. Mas enfim. Douglas Ramos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, você ouvinte, a galera que está nos acompanhando aí, que tem nos acompanhado bastante, mandando um feedback muito válido. O Will, Matheus, que seja um ano aí de fato produtivo para todos nós e que seja um ano melhor do que o anterior. Com certeza vai ser. Excelente. Bom, eu quero só, antes de a gente começar, eu quero agradecer todo mundo que está com a gente aqui, que reclamou, não teve. Cara, vocês que são a engrenagem motriz do que a gente faz aqui, tá bom? O que a gente faz aqui é por vocês e para vocês, beleza? Vamos virar a mesa, senhores? Bora. Vambora. Olha só, temos aqui notícia do UOL, tá? Compartilhando aqui. Se você quiser, uol.com.br, ou você que está vendo a gente pelo YouTube, tá? Link no post. O link de todas as matérias estão aqui no post, o link das nossas redes sociais estão no post. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, que está com a gente aqui desde o começo, que são a Resistência, nossas redes sociais vão estar com esses links também. Então é só correr atrás, LinkedIn, Instagram e Twitter. Fechou? Vambora. Concessionárias notificam Ford, rejeitam acordo e cobram valor bilionário. O encerramento da produção de veículos da Ford no Brasil ganhou mais um capítulo hoje, 10 dias após anunciar o fim da fabricação de carros no país. A empresa foi notificada extrajudicialmente por uma rede de concessionários, ou seja, ainda não é processo, porque notificação extrajudicial não é juiz, nada, é feito por advogado, tá? Só para informação. A Associação Brasileira de Distribuidores Ford, que representa as revendas, não aceitou o acordo inicial de indenização proposto pela marca Oval Azul. Nossa, que... Enfim. A rede atual, com 283 concessionários, tem valor estimado de 1,5 bilhão, segundo a tal da associação. A expectativa dos concessionários é receber um valor superior a esse com a indenização pela rescisão. Vamos lá, gente. Se você ficou em Marte, o que aconteceu nesse meio tempo, tá? Deixa eu voltar aqui pra gente. Você que ficou em Marte e não tá ligado no que aconteceu. A Ford resolveu sair do país. Talvez a gente entre aqui alguns pormenores dos motivos, mas um dos motivos é por conta de apoio estatal, porque o Estado, o Estado Federal, enfim, governo federal, não repassou subsídios para a Ford. Você tem vendas baixas, e até baseado no artigo que eu li no Twitter, depois eu até posto ele aqui, também a gente tem a morte de um estilo de vida, onde as pessoas elas adquiriam carros. Hoje em dia a gente vê muito que a geração nova ela prefere não adquirir carros, ela prefere usar Uber, usar táxi, usar aplicativos e vive bem assim, sabe? Essa geração que eu não pertenço e os participantes aqui também não pertencem, é uma geração mais nova, 17, 18, 19 anos, tá bom? Agora eu quero perguntar para a mesa e jogar aqui. Pessoal, essa guerra Ford, concessionárias, motivos mais assim, como vocês enxergam a situação econômica no país atualmente e o cruzamento disso com a saída da Ford? Matheus? Bom, então, Will, eu acredito assim, primeiro que, obviamente, se a gente for responsabilizar o governo federal por todas as saídas de fábricas do país, a gente também tem que parabenizar por todas as entradas, né? Então,
muitas empresas vêm para cá diariamente e o governo federal não recebe o devido crédito, né? Se é que a gente pode dizer assim. Mas a questão da Ford realmente ela levou um destaque absurdo, até porque é a Ford, todo mundo conhece, todo mundo já teve, todo mundo já teve não, mas grande parte das pessoas já tiveram o carro da Ford. Mas eu, assim, olhando as matérias da mídia, a reportagem que eu achei mais equilibrada, que eu falei, nossa, essa aqui tá completa, é do site Mob Auto. Que realmente eu olhei assim e falei, cara, é um site especializado em carros, então eles já dominam o assunto há muito tempo. E eles realmente foram imparciais e equilibrados. A gente até pode colocar o link depois no YouTube, é quem quiser acompanhar. Link na postagem nas E redes sociais, pessoal. eles foram, eu acho, e eles foram bem equilibrados. Eu acho que quando se trata desse assunto, a gente tem que ser bem equilibrado, né? A gente tem que entender o país que a gente vive e também entender o mercado onde aquela empresa atua. Então, por exemplo, quando se trata da Ford, eles elencaram 6 motivos que eu acho que resumiu muito bem o porquê que a Ford saiu, né? Então, 3 deles diz respeito ao que é o Brasil, né? Então, a gente tem um custo Brasil, a gente não é só o custo Brasil, mas sim a dificuldade de se pagar os impostos, né? Porque os departamentos de contabilidade das empresas brasileiras são muito maiores que o departamento de engenharia, por exemplo. Então é um grande absurdo não só pagar altos impostos, mas também a dificuldade de você pagar os impostos. O custo do Brasil é muito alto. Mas eu também, eles falaram também algo muito interessante a respeito da própria a Ford errou há muito tempo. Eu acho que isso também que era um mercado de carros que a gente chama hatch e sedã simples, que é o K, que é o Fiesta, a Ford estava apanhando, e a Ford estava apanhando muito. Então, por exemplo, o K era um carro que dava prejuízo. Estava perdendo para o Gol, estava perdendo para o Polo, para o Onix. O Onix é o carro mais vendido do país, da GM. A Courier, que era para ser a Saveiro lá, que era para ser aquela picape para competir, também não deu certo, fracassou, perdeu para Saveiro. O EcoSport, que era para ser aquela SUV compacta, surgiu em 2003, estava começando a dar certo, mas também uma série de erros de planejamento da própria Ford acabou fracassando. Então, a Ford, ela desde 2018, ela começou a fazer um replanejamento. Ela está se modernizando. Ela entendeu, como o Will falou aí mesmo, que ela não quer mais competir com carro popular, porque ela sabe que a demanda é menor e porque ela sabe também que ela não está conseguindo competir com os outros carros. Então, ela entendeu que ela vai fixar, ela vai focar em produzir picapes, em produzir caminhões, e também ela está se preocupando muito com carros elétricos. E isso é importante. Pode ser também um passo à frente das outras montadoras, porque a Ford ela já deixou na nota que ela falou, tem até uma nota assim, se você precisar no Google lá, Ford fecha a fábrica, o primeiro link é da Ford meio que esclarecendo o que está acontecendo aqui. E ela falou que ela está focando em carro elétrico. Então a gente pode ter um futuro promissor aí para a Ford. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. Houve erros da Ford e também a gente sabe que viver no Brasil hoje ter uma empresa no Brasil hoje é muito complicado. A gente ainda não conseguiu reduzir o custo do Brasil, nossos impostos ainda são altos, a reforma tributária está aí, vamos ver se vai acontecer. E é isso, é o que a gente sempre fala, é Brasil, né? Brasil é complicado. Empreender aqui, ter uma empresa aqui no Brasil é muito complicado. Agora, em relação ao subsídio, só para fechar, eu acho que a Ford ela pediu subsídios porque ela sabe que muita gente tem benefício com o governo brasileiro, tem subsídio. Então, ela pediu para ela também quer participar da mamata. Só que aí o governo recusou e tamo aí, é isso. Porque, cara, não tem como uma empresa fornecedora de alimentos ou bebidas ficar na Zona Franca de Manaus se não tiver subsídio. Porque não faz sentido, sabe? Verdade. O valor que você tem de logística,
O valor que você tem de deslocamento encarece o produto. A verdade é essa, cara. Porque, Matheus Douglas, no final das contas, cara, se você não tivesse esse subsídio, eles estariam no eixo Minas, Rio e São Paulo, porque é o meio do país e você consegue distribuir. É isso. É muito mais prático. Agora, o tamanho do subsídio de uma Zona Franca de Manaus deve ser um negócio colossal. Sabe? Deve ser um negócio colossal. Sendo bem franco, eu não sei se a Ford tinha algum subsídio anteriormente nos governos do PT. Sinceramente, não sei. Não procurei com relação a isso. Agora, eles pedirem um subsídio e até condicionarem uma das razões da saída à ausência do subsídio, eu acho meio complicado, cara. Eu acho meio complicado, sendo bem franco. Douglas... Eles meio que jogaram pra torcida, né? Exato. Tipo assim, se o governo não me ajudar, eu não tenho como ficar, porque é tudo muito caro. Então, se fosse assim, não teria nenhuma montadora aqui, não teria nenhuma empresa aqui, não teria nada aqui. Vamos botar a cabeça no lugar também, né? Douglas? Realmente, assim, vou aproveitar esse teu gancho, Will, que você acabou de falar, se não se recorda, se houve subsídios passados e tudo mais. Antes até do governo Collor, nós éramos reféns de ao menos 3 indústrias automobilísticas, que era a Ford, a GM, a General Motors, né, e a Wzinha, a Volks. Então, assim, era um mercado oligopolizado, fechado, carteirizado ali entre 3 grandes empresas multinacionais que ditava ali a sua oferta, como também a sua demanda pelos seus produtos, bens e serviços ali. Então, assim, não adianta culpar somente o Brasil pela má gestão, entendeu? Claro que sim, tem sim um grande fator aí principal, como a má gestão, mas não do governo atual, como pelo menos nos últimos 40 anos aí de governo, aí vamos botar assim, se bem dizer, né? Então, assim, outra questão vem pela própria montadora. A Ford simplesmente deixou de investir, deixou de enxergar o Brasil como um mercado em potencial, um mercado promissor. Isso não é de hoje, isso daí já vem de tempos passados, já, anos passados, como disse mesmo, por pelo menos os últimos 40 anos aí. Diante mais, entraram outras montadoras, como a Toyota, Jaguar, Honda, Hyundai, entre outras várias indústrias automobilísticas asiáticas, e a Ford realmente deixou de investir e, como o Matheus bem disse, citou que ela passou a observar um outro mercado, que é voltado para os carros elétricos, né? Embora, sobretudo, acredito que seja um mercado já que uma concorrência bem grande já com a Tesla aí dominando o mercado mundialmente já natural, né? Entre os Estados Unidos e Europa, um mercado com baixo custo, com alto poder de desenvoltura, performance, né? Então, enfim, ela tem um longo trabalho e percurso para ela poder garantir. Diante mais, ela também focou no veículo como o Mustang, o Ford Mustang, né, que carrega o nome dela ali, e também os veículos de 4x4, de outro público-alvo, né? Então, assim, não foi somente no Brasil a saída dela, foi na Austrália, entre outros países também. Então, sejamos sinceros quando temos que fazer essa análise e entender que, sim, o problema dela ter saído do Brasil, além de acarretar diversos esses fatores, também tem o fator, sim, que é a questão de infraestrutura do Brasil, que é precário, entendeu? A questão a necessidade de uma reforma administrativa, tributária, para você poder simplificar e, assim, as montadoras, não só as montadoras, como todo o setor produtivo do nosso país, poder estar produzindo ali o seu bem e serviço de baixo custo e de uma escala muito maior do que nós temos hoje. Que hoje o Brasil virou uma economia de, nada contra, mas uma economia de bares, de padarias. Infelizmente, a gente não vê ou vê pouquíssimas indústrias hoje, pelo menos nas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, entre outras grandes capitais por aí que nós temos, e que a gente vê um mercado totalmente engessado, entendeu? Que não consegue, de fato, garantir uma boa margem
muitas questões, como o Matheus falou, a questão do subsídio fiscal realmente implica muito, onde a empresa acaba se acomodando. Teve um caso que ela foi logo no governo Lula, houve um incentivo de 20 bilhões e ela, com esse incentivo de 20 bilhões, houve um investimento de 4 bilhões por conta da montadora. Olha a desproporcionalidade e também a contramão do que vai sobre o mercado. Quando você vai incentivar um setor apenas do mercado, dentre mão você deixa todos os outros agentes ali sem nenhum incentivo, sem nenhum estímulo, algo do tipo. Bom, não sou de acordo com subsídios fiscais, entre mão, assim, concordo muito com isenção fiscal, onde você querendo ou não, você proporciona e estimula o mercado como um todo. Agora, quando você vai tirar de um setor para dar em detrimento de outro, eu acho que você acaba tornando o mercado míope, acomodado também, e que, querendo ou não, baixa a eficiência. Quero deixar outro ponto aqui, que assim, bem comum, que é decidir se um país deve ou não produzir carros por conta própria ou qualquer outro produto, é algo que tem que ser determinado exclusivamente do sistema de preço livre. Ou seja, este é o único sistema que pode determinar se o empreendimento é sensato ou vai ser sensato ou não. Então, havendo um sistema de preço livre, ele irá selecionar a alocação dos recursos que minimize os custos de produção, somente desse jeito. Agora, como falei, quando você começa a subsidiar todo um mercado de forma desordenada, você começa a alocar mal os fatores de produção e também distorcendo os preços de mercado. Então, é muito perigoso quando a gente vê essa questão toda de subsídios, incentivos, você cartelizando empresas e segmentos da economia. Então, é basicamente isso. Cara, eu tava aqui lembrando, você falando, eu estava aqui lembrando da questão de ser acomodado, né? Você teve uma guerra, né? Assim que o governo Bolsonaro ele assumiu, quando ele falou que não iria pagar algumas mídias, né, que eram pagas com subsídio do governo. Então foi um pega pra capar, aí mídia falando, aí começa o massacre da mídia em cima do cara, tal, enfim. Algumas coisas com razão, outras com má vontade, a verdade é essa. Mas eu não quero entrar nisso, mas eu queria deixar só registrado aqui em Minas Gerais tem uma Fiat, que é até aqui perto de Belo Horizonte, não é muito longe não. E você tem toda uma cadeia produtiva que depende da Fiat. Sabe, você tem empresas de ônibus que dependem, que são locadas pela Fiat para levar os funcionários para a fábrica. Você tem peças que são terceirizadas com fornecedores daqui de Belo Horizonte. Então você tem uma cadeia enorme que depende de uma só empresa. Calcule o tamanho da cadeia que vai cair com a Ford saindo, cara. Sabe? Vai ser um negócio, cara, complicadíssimo. Vejo que não foi só a Ford que saiu, a Mercedes também saiu. Mas eu vejo que, além do clima não estar favorável para esse tipo de investimento, estar muito favorável para esse tipo de movimento, cara, a gente tem que lembrar que tem uma cadeia aí de famílias, de pessoas que dependem, com o trabalho, o business, depende unicamente disso. Então, é sempre bom a gente ter um certo bom senso quando for criticar, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Sempre um bom senso quando for criticar e quando for bater em cima de uma dessas empresas, porque a gente não sabe o que está acontecendo, sabe? E a verdade a gente nunca vai saber exatamente o que está acontecendo. Eles falam uma coisa, a mídia fala outra, o governo federal fala outra, e na verdade, a verdade é o meio termo entre todos eles. Beleza? Vamos virar a mesa, senhores? Bora. Vamos virar a mesa. 1 hora depois. Bom, pessoal, vamos à próxima notícia. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Eu tô gostando desse formato para o pessoal que tá com a gente no YouTube, eu tô adorando esse formato do YouTube, que eu consigo explorar um pouco mais a mídia.
mostrar Verdade. mostrar notícia, dar a fonte, e quem está com a gente aqui está vendo tudo. Passar uma credibilidade, né? É o mínimo, né? Vamos lá. Notícia do G1. Copom mantém taxa básica de juros da economia em 2% na primeira reunião de 2021. Decisão foi de acordo com a previsão de analistas do mercado financeiro. É a terceira vez que o Banco Central decide manter a Selic em 2% ao ano. Na primeira reunião de 2021, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira, dia 20, manter a taxa básica de juros em 2% ao ano, a mínima histórica. A decisão foi unânime. É a terceira reunião consecutiva em que o Copom mantém a taxa de 2%. Deixa eu ler só mais um pouco. No comunicado, o Banco Central afirma que, com relação ao cenário de inflação, há riscos para ambas as direções. Segundo o Banco Central, se o nível de ociosidade da economia pode levar a trajetória da inflação para baixo do esperado, um prolongamento das políticas fiscais de resposta à pandemia que piore a trajetória fiscal do país ou frustrações em relação à continuidade das reformas podem elevar os prêmios de risco, o que seria uma trajetória de inflação acima do esperado. Senhores, eu já não vou tecer comentário nenhum, porque isso é o território de vocês. Matheus, por que... Vamos lá. Por que juros a 2%? Sendo que, rapidinho, Bom, então, né, Will? Rapidinho. Sendo que todos os analistas que preveram de 3,5 para cima. Vocês devem saber disso. Os analistas que eu li, nenhum deles falou, vai manter 2%. Agora, vamos lá. Por que 2%, Matheus? Bom, então, né, o Banco Central ele tinha proposto, né, um acordo lá na reunião de número 232, que é o que a gente chama de Forward Guidance. Esse conceito é muito importante. O que é Forward Guidance? Forward Guidance é um instrumento de política monetária, quando o Banco Central ele avisa para a população, olha, vou utilizar tal instrumento de política monetária para atingir tal objetivo. Qual foi o do Brasil? Do Brasil, então, lá na reunião de número 232, o Copom chegou e disse, olha, eu vou manter a taxa de juros em 2%, até que a economia volte a crescer, basicamente isso. Vou manter um estímulo monetário, que nesse caso é manter a taxa Selic a 2%. Só que tinha uma condição para esse Forward Guidance, que seria a inflação se manter relativamente equilibrada. A questão é, a inflação está crescendo, fechou em 4,52, e nessa reunião de número 236, o Banco Central ele retirou o Forward Guidance, ou seja, o Banco Central abriu a possibilidade de, na próxima reunião, já aumentar a taxa de juros. A questão é, por que ele não aumentou a taxa de juros agora? Talvez porque eles entendam que o próprio Banco Central já lhe fez uma projeção, considerando que vai aumentar a taxa de juros de qualquer forma esse ano, então eles meio que postergaram isso para ver se a economia dá um último gás, um último salto, e eles vão subir a taxa de inflação. Agora, por que 2% agora? Eu não sei, acho que tecnicamente eles devem ter os dados agora. Agora, é importante ressaltar aqui, a inflação pode ter a gente vive um cenário de incerteza, acho que essa é a palavra número 1 em qualquer análise econômica hoje, cenário de incerteza, porque a gente não sabe se a vacina vai dar certo, a vacina, tomara que dê certo, né? Vamos torcer para sim. Que a vacina vai dar certo, que a vacina vai ser para todo mundo, que vai voltar ao normal, então a gente vive um cenário de incerteza. Agora, realmente, o risco fiscal é muito grande, isso é um assunto muito importante. O Brasil a gente já falou no episódio anterior, o Brasil foi o que mais gastou em proporção ao PIB, tem um déficit aí de 600 bilhões e ele precisa fazer ajustes fiscais esse ano. Ajustes fiscais para poder fechar no azul. E por que aumentou o prêmio ao risco? Porque realmente quando você tem um país com déficit como o Brasil e com risco de não poder pagar os seus devedores, os investidores exigem mais juros, ou seja, eles exigem mais um prêmio ao risco maior
para poder emprestar dinheiro ao governo brasileiro. E outro ele aplicando os estímulos monetários lá e tentando de alguma forma atrair investidores para os Estados Unidos, isso aumenta também, consequentemente, a nosso prêmio ao risco, aqui no Brasil também. Então, o Banco Central ele está fazendo o trabalho dele, está fazendo o papel dele, só que ele depende muito do compromisso do governo brasileiro, depende muito do Planalto conseguir reajustar fiscalmente, entre aspas, mas reajustar, fazer um ajuste fiscal no Brasil para o Brasil poder, de alguma forma, ter um direcionamento para poder fechar no azul. Isso é muito importante. Agora, realmente, o Banco Central hoje ele tem um corpo técnico, ele é independente e o brasileiro ele pode ficar tranquilo. A taxa de juros vai subir e a inflação, apesar de ela ter dado esse pico nos últimos meses, ela está sob controle. Ou seja, a gente tem um corpo técnico hoje. Essa retirada do Ford Guides com certeza vai já é uma sinalização do Banco Central de que a taxa de união, que deve ser em março, ou provavelmente em junho a gente vai ter uma alta na Selic, e é isso. Cara, eu acho que a maior preocupação da gente que viveu anos 90, né? Porque anos 90 não foi para amadores, anos 90 foi realmente para profissional, não existe Verdade. isso, porque é uma imagem muito interessante que eu tenho, indo com meu pai no mercado e o cara tá lá precificando os itens, né? E você tem que pegar o item na frente dele para você não pegar você pegar o preço antigo. Então, por isso que hoje em dia as pessoas têm um conceito de compra do mês, não de compra da semana. Primeira coisa. Agora, admito que, pelo menos para mim, foi assustador essa questão da inflação subir. Me causou um estranhamento muito grande, cara, eles não subirem um pouco a taxa Selic, né? Agora, Douglas, o que acarreta, cara, a Selic 2%, cara? O que isso vai causar no mercado, assim, a curto prazo? Porque o Matheus já falou que ela vai subir em algum momento. E eu creio que não vai demorar muito para subir, porque eu acho que o Banco Central não vai conseguir segurar essa inflação, essa taxa por 2% durante muito tempo. O que isso acarreta, Douglas? Bom, vamos lá. Houve um comunicado, né, do Bacen, que ele denota mais ou menos assim, de forma resumida, mas está lá no site do Bacen, caso você, ouvinte, gostaria de acompanhar. Tá lá. A recente elevação do preço de commodities internacionais e seus reflexos sobre os preços de alimentos e combustíveis implicam a elevação das projeções de inflação para os próximos meses. Apesar da pressão inflacionária mais forte no curto prazo, o comitê mantém o diagnóstico de que os choques atuais são temporários, ainda que tenham se revelado mais persistentes do que o esperado. Assim, o Copom segue monitorando sua evolução com atenção. As diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se em níveis, e aí ele tirou da ata anterior, 235, que era compatíveis, e aí a nova ata 236 foi modulada para acima do intervalo compatível, com o cumprimento da meta para a inflação, que aí na ata anterior, no horizonte relevante para a política monetária. Eles riscaram essa parte. Ou seja, dentre mais, o Foreign Guidance, né, que foi retirado, como o Matheus mencionou, foi na ata 232, levou 4 reuniões, 236 para ser retirado. Isso tendo em vista que a economia brasileira, o real brasileiro, ele não é a economia americana, não é o Banco Central brasileiro, não é o Fed, não é o Banco Central americano, muito menos da Europa. Então, assim, a economia brasileira, ela tem vários percalços que precisam melhorar muito, a começar da abertura comercial, fazer as reformas prioritárias que precisam ser feitas, melhorar a questão da facilitação de negócio no meio econômico brasileiro. Então, assim, precisa melhorar e muito essas questões para poder utilizar essa ata que normalmente é utilizada, é natural no Fed,
como no Banco Central Europeu, Verhandlungsdance, onde, como o Matheus acabou de dizer, que é por ali que eles vão estar monitorando a inflação e tudo mais, fazer a política, né, monetária do país. Outra questão também, que para você ter essa notoriedade, como pode estar, esse eixo pode estar fora da economia, o Tesouro, as LFT, onde que está tendo um deságio, que o mercado está solicitando, está impondo, de certa maneira, entre aspas, né, uma taxa ali mínima para poder estar fazendo a compra desse tesouro, das LFTs. Tudo bem que lá em outubro ela bateu 0,35%, agora, dia 14 de janeiro de 2021, foi para 0,14%. Ou seja, o mercado está exigindo do governo uma taxa ainda de seguridade ali para poder utilizar a compra desses tesouros, está financiando o governo. Então, isso são indicadores que mostram uma questão míope da economia brasileira, do Banco Central brasileiro, sobre essa taxa Selic de estar a 2%. Outra questão muito interessante também, eu peço até desculpa ao ouvinte, eu gostaria muito de estar mostrando esses indicadores para vocês, mas na próxima eu vou estar passando para vocês, mas de toda forma vai estar aqui no link, então, o link vai estar aqui também para vocês. Isso aí. Se a gente fizer uma comparação entre o Brasil e o México, por exemplo, a qual o Brasil aqui teve a inflação de 4,5% e o México teve de 3,15%. Se a gente pegar também os títulos de rendimento, o título de 10 anos do governo está em 7,82% e do México está em 5,32%. Fora as dívidas. O que isso quer dizer, Dudu? Quer dizer que é uma economia semelhante e que, de acordo com os indicadores, está muito mais real com a economia do México, os indicadores, a taxa de juros e tudo mais, comparado com o do Brasil, que você tem uma taxa de juros, a taxa Selic de 2% ali, mas os indicadores tudo acima. Ou seja, mostra claramente uma aversão dos indicadores. Outra questão também a gente tem que ter é justamente essa clareza dos indicadores fundamentalistas para poder entender e também estar fazendo uma política monetária para o seu país. E não adianta a gente também estar... Eu até concordo com o Matheus, entendo o que ele disse, você está ali através de... o Banco Central acredita ou pode estar acreditando que pode haver um boom aí na economia, né, mantendo essa taxa, essa Selic, mas que no longo prazo, provavelmente, aí ela vai ter, de uma hora ou de outra, ela vai ter que subir, não tem jeito, vai subir. Eu acredito nisso. Outro ponto que eu gostaria aqui de estar pontuando... Rapidinho. Ou então, você está me dizendo que você acha arriscado essa estratégia de deixar a 2%, é isso? De certo modo, não é o que os dados estão dizendo, entendeu? Tá? Os indicadores estão passando uma mensagem e o Banco Central está optando por uma outra opção. Coisa, né? Eles estão divergentes, né? Vamos botar assim, né? Basicamente... Pode dar certo, mas os indicadores estão dizendo que provavelmente não vai dar certo. É mais ou menos isso. Não é que não vai dar certo, é meio complexo eu falar dessa forma, mas é porque, sim, de tudo mais, os colaboradores do Banco Central são pessoas técnicas de alta performance, são profissionais de excelentes currículos, entendeu? Então, assim, eu acredito de todo modo o que eles estão fazendo é para o melhor para o nosso país. Claro que o mercado tem a questão dos riscos, entendeu? Então, a gente tem que estar ponderando e monitorando. Diante mais é isso. Agora, o que eu gostaria de pontuar, o câmbio é o preço mais precioso da nossa economia. Então, não pode existir essa volatilidade de curto prazo da forma que o real brasileiro vem tendo, entendeu? Então, assim, é perigoso, essa é a questão. Mas era ou você ter essa volatilidade do câmbio, ou você pagar altas taxas de juros. Essa que é a questão. É você continuar pagando para os rentistas 10%, 12% de juros.
Foi a escolha que o Brasil fez. O Brasil fez a escolha. Olha, eu vou cortar a taxa de juros, não vou mais pagar aquela dívida astronômica e o câmbio vai disparar, porque aí o mercado reprecificou o real. Olha, o real, quando o país me pagava as maiores taxas de juros reais do mundo, era R$ 3. Agora agora eu vou vender real, não tenho mais tanto interesse. Tanto é que a gente teve essa fuga de capital em 2019, justamente por isso. O Brasil não vai mais pagar os juros reais que pagava antes. Quem quer ganhar dinheiro agora tem que ir para o mercado financeiro, tem que ir para as ações. Então o Brasil fez essa escolha. Agora, se o Banco Central optasse por manter o equilíbrio do câmbio, justamente o Brasil vai continuar pagando bilhões de dólares de juros da dívida. E é algo que não poderia mais acontecer. Ou seja, a Selic estaria lá em cima, né? Se ele tivesse optado por essa Sim, assim, sim, obviamente. Eu concordo com o que É o claro Matheus que está envolve outras questões, como, por exemplo, o prêmio ao risco, né, que a gente está falando tanto. Né? Então, o Brasil não deveria ter baixado tanto a taxa de juros, porque a gente precisa de uma taxa de juros mínima o suficiente para poder remunerar os investidores, para poder atrair, porque a partir do momento que você corta juros a tal ponto assim, as pessoas não vão mais querer emprestar ao governo brasileiro, por exemplo, porque o governo brasileiro ele tem um risco de calote maior do que, por exemplo, dos Estados Unidos. Por isso que a gente precisa manter a taxa no mínimo suficiente. Agora, a escolha foi essa. O Brasil continuaria pagando bilhões de dólares de juros da dívida, com a Selic a 10 a 12, ou o câmbio desvalorizava. É a tal da tríade impossível, né? Assim, eu concordo com o ponto, Matheus, de fato, só que o que eu quero dizer não é voltar o que a taxa de juros era nos outros governos. Uma taxa de juros a 2 dígitos. Agora, você ter uma taxa de juros a 1,90, né? Vamos botar 1,9, que foi estipulado, onde que está totalmente fora com os indicadores, fora da economia brasileira, o que de fato é necessário para manter os mínimos, é isso que eu quero dizer. Talvez, uma taxa de 4, 4,5, bom, é isso que eu venho observando no meio dos analistas, de alguns gestores e tudo mais, entendeu? Não quer dizer que a gente tenha que voltar uma taxa de juros a 2 dígitos, como houve em outros governos, a 16%, 18%. É ridículo, literalmente. Não tem cabimento. É até criminoso. Entendeu? Assim como a inflação. Criminoso em partes, porque, por exemplo, o nosso agronegócio só teve o desempenho que teve, a gente só teve balanço comercial positiva, uma das maiores da década, porque o câmbio está 5 pau, então as nossas exportações dispararam. Talvez se o câmbio não tivesse desvalorizado tanto, talvez o desempenho não fosse tão bom quanto foi. Assim, a economia é um jogo de soma zero, você perde aqui e ganha lá. Justamente, mas não existe uma taxa de câmbio ideal para qualquer país. A taxa de câmbio ela é determinada pelo mercado. O mercado vai decidir qual vai ser a taxa de câmbio. De fato. Mas aí quando a gente fala de câmbio, a gente tem que ver as oscilações da taxa de câmbio daquele país. Como disse, o câmbio é o nosso preço, é o preço mais importante da economia daquele país. Se você tem uma alta volatilidade em espaços curtos de tempo, é ruim para o seu país. Você não vê um câmbio como, por exemplo, dos Estados Unidos, Europa, outros países, até mesmo da América aqui do Sul, América Latina, Argentina. A Argentina agora tudo bem, está com um grande problema, mas aí você vê o Chile, o Uruguai, entre outros, você não vê com essas oscilações. A nossa moeda foi a moeda que mais desvalorizou nos últimos 20 anos. Comparando a moeda do México, comparando a moeda da Rússia, comparando a moeda da China. A gente está comparando com países, entendeu? Que, teoricamente, o Brasil tinha uma desenvoltura econômica muito melhor. Então, o que eu quero dizer realmente, é justamente nesse quesito. Eu estou defendendo as moedas dos países em desenvolvimento, elas também se desvalorizaram bastante. A da Índia, a da Rússia, a gente vê que se a gente pegar o gráfico assim, é claro que a curva do Brasil é que lidera, mas a gente teve esse movimento de desvalorização das moedas dos países emergentes, seguindo o Brasil assim. Senhores, eu acho que o que assustou mais foi a desvalorização excessiva em muito pouco tempo. Não estou falando nem dos 20 anos. Esse gráfico que o Douglas falou dos 20 anos eu já tinha visto já. Mas nos últimos 3 anos mesmo.
bota 2, 3 anos aí, a moeda que mais desvalorizou no mundo foi o real. Eu acho que é isso que é assustador, sabe? Eu acho que é esse que é acho que é o cerne que o Douglas está querendo chegar. Tô certo, Douglas? Que essa desvalorização excessiva muito alta em tão pouco tempo. E em 2020, cara, mano, foi muito tenso. Tudo bem, óbvio, pandemia, blá, beleza. A gente entende tudo isso. Mas... Hoje no Brasil, não só no Brasil, mas isso é um fato no mundo. Eu não vou. Existe meio que uma campanha, entre aspas, de quem vai desvalorizar mais a sua moeda. Então, no mundo hoje, as maiores economias, os maiores países aí, houve uma desvalorização brutal das suas moedas, entendeu? Ao longo dos anos. O real brasileiro, ao longo dos 20 anos, foi a moeda que mais desvalorizou entre as economias emergentes. Isso daí é destruir o poder de compra da economia do seu país. Então, quando eu falo que o câmbio é o preço mais importante da sua economia, é justamente defender o poder de compra da sua economia, o poder de compra da sociedade, porque é ele que vai garantir o mínimo de dignidade daquele país. Então, claro que isso é uma corrente muito forte dentro do campo da ciência econômica, entre economistas que defendem a desvalorização cambial, entre outros a valorização cambial, mas é meio que um consenso já essa questão da desvalorização cambial, havendo uma disputa numa economia mundial de quem vai desvalorizar mais seu câmbio, seu ativo ali, sua moeda. Então, assim, eu não sei onde pode chegar e parar isso, mas é um fato. Um fato é também a tamanha dívida da economia mundial, já é consenso também no meio econômico que é uma dívida impagável. Onde isso pode chegar, eu absolutamente não sei, mas algo bom eu não creio que venha a ter. Então é basicamente isso. Mas assim, não é criar nenhum tipo de pânico, nem algo do tipo, mas, como eu disse, o Banco Central Brasileiro é composto por seu quadro técnico ali de tamanha responsabilidade, relevância, são pessoas ali que altamente graduadas, então tenho certeza que eles, claro que tem aqueles mais de forma mais agressiva ao modo de trabalhar, né? Então pode criar mais expectativas ou algo do tipo. O nosso papel é aqui de estar procurando entender qual é a mensagem do Banco Central e a gente tentar desmistificar e tentar entender para onde que a gente pode ir. Foi uma manobra, como a gente já chegou à conclusão aqui, foi uma manobra bem ousada, né? Até o Matheus falou isso. Não é à toa que ele também foi o Roberto Campos, né? Foi destaque aí, prêmio mundial aí. Sim, de melhor administrador aí do Banco Central aí do mundo. Então, né? Justamente. Então, é de parabenizar, de fato, como disse, são quadro técnicos da maior performance graduados aí. Não, isso aí acho que é incontestável. Os caras são absurdamente capacitados, tanto que a prova para entrar no Banco Central é uma das provas mais difíceis do país. Ponto. Eu acho que isso aí isso aí é ponto pacífico, né? Vamos lá. Agora, vamos observar a movimentação da economia nesse tempo, né? Obviamente, levando em conta que estamos no fim, não vamos botar assim, do meio para o fim de uma pandemia, porque a vacina já está aí, e a tendência é a gente ter a economia começando a reagir do meio do ano para o final do ano. Então, essa é a nossa expectativa. Agora, o que acarreta essa ação do Banco Central, a gente só vai saber daqui a um tempo. Porque a economia, o ano 2020 foi um ano atípico, estamos começando 2021 ainda com um ano atípico, e eu acho que qualquer alarmismo ou qualquer excesso de positivismo seria tremendamente ilusório e utópico. Tá, o Matheus, eu acho que também vai até concordar, não sei, mas também o Banco Central, de toda forma, como disse, talvez possa ter sido uma postura mais arrojada, audaciosa do quadro técnico do Banco Central. Diante mais, o Banco Central tem os instrumentos monetários para poder conter a inflação.
entendeu? Ele tem vários instrumentos de política monetária para poder controlar a inflação. Então não é, não é algo que a gente vai não é uma orelhada louca, né, cara? Não estão fazendo isso de bobeira. Justamente, não é algo que vai, cara, nossa, nós vamos voltar à hiperinflação da década de 80, 90, ou algo do tipo. Não, está muito longe disso, entendeu? Embora, sim, os preços estão, sim, sendo pressionados, entendeu? Obviamente, pela audácia dos instrumentos que foram utilizados ali, não é algo que, sim, de fato, vamos nos preocupar, mas, sim, já está se preocupando com a questão da inflação, mas o Banco Central tem os instrumentos necessários para conter a inflação, entre outros meios também. Então, como você mesmo disse, não é algo para a gente poder criar pânico ou algo do tipo no meio social. Mesmo porque, cara... Outro ponto também pode ser também um recado do Banco Central de que existe uma urgência em relação ao ajuste fiscal para esse ano, porque uma política fiscal contracionista, que a gente pode falar assim, ela também controla a inflação. Da mesma forma que uma política fiscal expansionista, ela gera inflação. Então, o governo ele pode, por si só, controlar a inflação por isso mesmo. E talvez eles tenham deixado a 2% também para completar aquela recuperação em V que o Paulo Guedes tanto prometeu para o ano passado, né? Porque a gente caiu 11% no primeiro semestre e chegou a recuperar o que a gente teve da crise do coronavírus. Pode ser que ele seja o último estopim antes de subir a taxa de juros, que é o que vai acontecer provavelmente até junho. E outra coisa também, o Banco Central ele tem, que nem o Douglas está falando, ele tem vários instrumentos, taxa de desconto, ele tem operações no open market, ele pode vender ou comprar títulos públicos, e tem outras formas de controlar a inflação. É claro que a mais reconhecida e a mais utilizada é a taxa Selic por si só, mas ele tem outros instrumentos de política monetária para poder controlar a inflação. Então vamos aguardar, vamos ver os movimentos aí do Banco Central e também observar também o desempenho da inflação para 2021. Exato, cara. E eu ainda arrisco dizer, cara, que a população ela já não está mais disposta a viver hiperinflação, não. Sendo bem franco com vocês, o mundo como a gente vive, as coisas como estão, hiperinflação é impeachment. Para mim é isso. Hiperinflação é impeachment, porque o cara vai sair. Não tem jeito, não tem jeito. Se tiver uma hiperinflação, quem tiver na presidência cai. A gente vê tanto o tamanho da crise que foi ocasionada. Obviamente, as pessoas negam, os negacionistas, a pós-verdade ou whatever. Mas o momento de crise contribuiu e muito para o impeachment da Dilma. Sabe? Dão subterfúgios de que foi a mídia, de que foi A, de que foi B, de que foi C. Mas, cara, a verdade é, estando em crise, não tendo pão na mesa e tendo hiperinflação, filhão, é impeachment. Tchau. Próximo. É assim que vai acontecer. Tá bom? O contrário também, né? Da mesma forma que a política, que a economia estava voando em 2005, 2006, garantiu a reeleição do Lula. Garantiu a reeleição. Cara, teve o tal do mensalão. Pô, não é possível que as pessoas não lembrem disso, cara. Não é possível que as pessoas não lembrem disso, cara. Teve o mensalão, a população meio que perdoou o Lula. A verdade foi essa, a pessoa meio que perdoou o Lula, ele fez uma meia-culpa, jogou a culpa no Dirceu, jogou a culpa em A, jogou a culpa em B, a culpa não era dele, eu não sabia. Não sabia. É a frase clássica. Ah, eu não sabia. O cara não sabe de nada. O cara é o dono da bola e não sabe que estão mijando no gramado dele. Não sei, não vi, não sei quem foi. Não vi, a culpa é minha, eu boto ela eu boto a culpa em quem eu quiser. É tipo isso. Mas a população meio que perdoou o cara. A verdade é essa, cara. Vamos ser francos. A população perdoou o cara. Sim. Tanto que reelegeram o cara, aí vem a Dilma, mãe Dilma, por aí vai, enfim. Mas eu creio que não haverá disparo de inflação a chegar a ponto de hiperinflação agora. Que essa inflação incomoda, porque quando você vai comprar um arroz, o quilo do arroz está R$30, é um negócio muito complicado. Mas aí, como a gente já conversou aqui, é uma série de fatores. Não dá pra gente também
não dá para a gente também botar, tá tendo inflação, a gente tem que entender o porquê da inflação. Sim, sim. Inflação, como eu já disse, não é somente o aumento generalizado do preço, tem todo um fator por trás que ocasiona no aumento generalizado do preço, entendeu? Então, assim, nós tivemos aí uma crise aí mundial sanitária, o Covid, Brasil passando por grandes problemas socioeconômicos que acarretou em si, o governo está ali de uma certa forma auxiliando, de uma certa forma ocasionando um intervencionismo ali da economia, e estimulando e tudo mais o setor produtivo. Então, é por esse motivo que está ocasionando essa pressão inflação, né? nos preços dos ativos, justamente. E isso não é só no Brasil, entre outros países daí pelo mundo, entendeu? A gente tem aí a economia americana aí, querendo com o Joe Biden agora, o presidente recém-eleito, querendo estimular a economia com 1,9 trilhões, ou seja, 1,9 trilhões é a economia brasileira. Olha o que eles vão jogar na economia americana. Então, chega a ser assustador. Eles já falaram isso, que querem, de fato, causar uma pressão na inflação, fazer a inflação subir. Se de fato subir, aí sim vai talvez elevar os juros e tudo mais. Então, ou seja, são meios para socorrer o mercado no modo geral. Então, enfim, a gente tem que entender toda essa questão por trás, o porquê está ocorrendo uma inflação dada à economia. Não, com certeza, cara. Foi o que eu falei. 2020 foi um ano atípico e 2021 está sendo atípico por enquanto. Mas vamos aguardar, vamos ver e a gente espera que melhore com o decorrer do tempo, dos meses, no caso. Vamos virar a mesa, senhores? Bora, vamos lá. Bora. Senhores, eu quero agradecer muito a vocês. Como eu estava com saudade de gravar o Conecta Economia, senhores. Vocês não fazem a mínima ideia. Matheus, obrigado demais, cara. Obrigado, Will. Obrigado, Douglas. Obrigado aí todo mundo que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente no Spotify, em diversas plataformas espalhadas aí pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. 2021 aí vai prometer muita coisa aí. E é isso aí. Um abraço. Até mais. 2021 é um ano que promete, meu irmão. Um ano que tem muita novidade boa vindo por aí. Douglas, obrigado, cara. Eu quero agradecer aí você, o Will, o Matheus, nossos ouvintes. Peço que vocês permaneçam conosco, vocês possam estar aí nos ajudando, nos auxiliando, dando seu feedback, dando uma proposta para a gente poder assim, melhorar cada vez mais o nosso conteúdo e desejar um excelente aí início de 2021 para todos nós aí, mais vacina, com melhorias e tudo mais. É isso. É isso. E, gente, vocês que ficaram até o final com a gente, muito obrigado, tá? Sua audiência é muito importante para nós. Você que está no YouTube com a gente, curte, comenta, compartilha, aperta o sininho. Isso dá relevância para a gente na rede e vai fazer a gente crescer mais para a gente continuar esse trabalho, tá? Você que está no Spotify, segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e LinkedIn, @Conecta Economia. Permaneça com a gente, tá? E até semana que vem, porque economia é um assunto para mim e para você. Até a próxima, pessoal. Valeu!